regulamento, na realidade, o que ele deveria conter, né? Ele deveria conter os procedimentos internos que a administração vai executar para dar cumprimento ao que está previsto na Lei 14.133. Esse é o objetivo dos regulamentos. Olá! E hoje temos mais uma estreia aqui no Boletim Diário, com ele que é auditor fiscal de controle externo no TSE de Santa Catarina e um especialista em licitações em contratos, já com base no novo marco legal pela Escola Mineira de Direito. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Sandro Luiz. Ricardo, agradeço as palavras e para mim é uma grande honra poder participar desse boletim diário promovido pela Forset Licitações. Que isso, professor. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade e principalmente aí agradecendo já pelo tema que você trouxe aqui para nós, né? Que é a regulamentação da nova lei de licitações para os municípios. Professor, eu estou curioso aqui, então o espaço é todo seu. Ok, Ricardo. Falar sobre regulamentação da nova lei de licitações é um grande prazer, é um tema que desde o início da vigência da Lei 14.133 tem me chamado a atenção, mas porque eu estou no lado de quem controla, né? Eu trabalho no Tribunal de Contas, como foi colocado na parte inicial. Então, eu fiquei muito preocupado quando a lei trouxe uma série de itens em que passou aos demais entes federativos a atribuição de regulamentar. Não tem essa informação precisa se são, né, 40, 50, 60 atos que a Lei 14.133 atribuiu para os entes federativos a tarefa árdua de regulamentar. Ainda não há um número certo na doutrina. Eu cataloguei uns 35 pontos, acredito que a doutrina já apontou para 48, 50, e eu tenho visto que a União tem programado para editar aproximadamente 70 atos regulamentares dessa nova lei. Então, quando a gente fala em nova lei de licitações, eu tenho que trazer primeiro uma ideia do que ela deve dispor, né? Qual é o pano de fundo de uma nova lei de licitações? Na minha opinião, ela vem para tratar sobre a aplicação correta dos recursos que são arrecadados dos contribuintes. Licitar é gastar bem o dinheiro que é arrecadado da população. Esse é o objetivo. Nós sabemos que a corrupção no Brasil ela tem levado em torno aí de 1,3% a 2,3% do PIB anual. Isso gira em torno de 50 a 84 bilhões de reais ao ano aqui no Brasil. Então, o objetivo da nova lei de licitações, ela trouxe declaradamente lá no artigo 11, garantir o melhor resultado para a contratação, evitar sobrepreços, superfaturamentos, garantir a isonomia entre licitantes, enfim. Há uma série de objetivos que a nova lei trouxe. Essa nova lei ela também traz um incentivo à modernização das nossas licitações públicas no âmbito brasileiro. E ela pega como modelo, como parâmetro, aquilo que já vinha sido praticado pela União, em grande parte, né? E replica para os estados e municípios. O objetivo é modernizar as licitações, implantar uma nova ideia de governança nas licitações, que envolve a questão toda de um melhor planejamento das compras públicas, e também incentivar a profissionalização nas áreas das contratações, conferir maior transparência, segurança jurídica, seja para os contratados, os licitantes particulares e também os gestores. Também organiza um pouco os órgãos de controle no que se relaciona às suas atuações. Mais importante para os licitantes, e infelizmente não vi um grande avanço, foi com relação a garantias de pagamento, com menor tempo, uma obediência à ordem cronológica das exigibilidades. Isso meio que
permanece aquela situação que nós já víamos observando na Lei 8666. Né? Houve avanços, porém ainda meio tímidos. Queria só fazer inicialmente, Ricardo, um breve histórico. Produção legislativa em termos de normas sobre licitação no país. A primeira regra que nós temos aqui no Brasil sobre licitação, ela vem lá de 1828, uma lei de 29 de agosto de 1828, editada na época de Dom Pedro I, em que ele colocou 18 artigos tratando sobre contratações públicas. Depois, nós tivemos já no período republicano, 1922, um decreto, que é o 4.536, onde tínhamos 7 dispositivos tratando de licitações e contratos. Em 86, já em 1986, tivemos o decreto 2.300, com 90 artigos. Em 93, a 8666, com 126. 2002, a Lei do Pregão, com 12. O RDC, com 48. E, finalmente, chegamos na 14.133, com 194 artigos. Como eu já antecipei, o regulamento da União, está prevendo, a União está prevendo 70 atos a serem editados. Se a gente levar em conta uns 20 artigos, cada um desses regulamentos, já que ela está optando por fazer regulamentos temáticos, né? Não é um regulamento único abordando todos os temas, mas um para cada tema, a gente teria algo em torno de 1.400 artigos. Os regulamentos dos municípios, se a gente parar para pensar, a situação fica muito mais complicada, no meu modo de ver. Por quê? Se eu levar em consideração Santa Catarina, que é a realidade onde eu tenho maior proximidade, nós temos aqui 295 municípios. Nós temos poderes executivos, poder legislativo em cada um desses. Então, nós temos aí possíveis 590 entes que poderão editar seus regulamentos. Além desses, nós temos mais 81 outros tipos de entes regulamentadores. Aí envolve consórcios, fundações, agências de regulação, enfim, 671 possíveis candidatos a editarem regulamentos no estado de Santa Catarina. Isso sem contar a estrutura do governo estadual. Estou falando aqui só de municípios. Então, 671 candidatos a editar aproximadamente um regulamento, vamos imaginar, na melhor das hipóteses, que eles editassem um regulamento com aproximadamente 90 artigos, nós teríamos, em média, mais de 60 mil artigos de regulamentos para disciplinar a Lei 14.133, só em Santa Catarina, só nos municípios. Aí eu fico me imaginando no lugar de um licitante que está aí em São Paulo, que está no Rio Grande do Sul, no Ceará, e ele quer participar de licitação pelo país afora. Veja quão difícil será tomar ciência de todas essas normas. Ainda que a gente saiba que boa parte dos regulamentos eles têm sido reproduções de outros regulamentos, que não há muito o que fugir na realidade. Mas nós teremos aproximadamente, eu fiz a conta, só para a gente ter uma ideia, no país, considerando nossos 5.568 municípios, nós teremos mais de 1 milhão de artigos sobre a nova lei de licitações. Isso se eu considerar somente os municípios, considerando poder legislativo, poder executivo. Mais de 1 milhão de artigos. Isso me preocupa. Isso me preocupa porque eu entendo que esse modelo que a 14.133 trouxe de repassar para os entes municipais e estaduais e União, enfim, todos os entes, essa tarefa de regulamentar em questões que muitas vezes a própria lei já trouxe, ou ela já traz a regra suficiente para a sua aplicação, bastaria muitas vezes o próprio edital disciplinar alguns pontos, acabou como trazendo a maior insegurança jurídica, seja para os licitantes, que a cada licitação terão que
realmente se aterem aos regulamentos específicos editados por cada um dos municípios, para não perder a chance de ganhar, né? Às vezes pode ser inabilitado, ser desclassificado por uma questão, uma regra específica que foi prevista num desses regulamentos. Então, a gente tem que tomar bastante atenção. A gente sabe que a licitação é um jogo, e possui regras. E essas regras, elas têm que ser claras para todos os participantes. E eu vejo com muita preocupação mais de 1 milhão de regras sobre licitações no país vigindo a partir de 1º de abril do ano de 2023. Ok? Então, nós temos essa situação. Inicialmente, me deixa muito preocupado. Eu posso falar regulamento, na realidade, o que ele deveria conter? Né? Ele deveria conter os procedimentos internos que a administração vai executar para dar cumprimento ao que está previsto na Lei 14.133. Esse é o objetivo dos regulamentos. O que eu tenho visto por aí, e eu lembro agora que no dia 30 de abril de 2021, praticamente um mês de existência da lei, o município de Nova Colinas, no Maranhão, editou um regulamento muito interessante, sob o ponto de vista de que ele abrangiu vários pontos da nova lei para regulamentar, e esse modelo meio que se espalhou pelo país, né? Pelo menos em Santa Catarina eu conheço mais de 2 dezenas de municípios que adotaram aquele modelo, que pela primeira vez, eu não sei se Nova Colinas é o primeiro, mas é o primeiro que eu tenho ciência, que eu tenha visto, né? Esse modelo está sendo replicado por diversos municípios catarinenses. Eu queria lembrar a todos aqueles que trabalham e vão trabalhar com a regulamentação da nova lei, que o objetivo da nova lei o objetivo dos regulamentos, melhor dizendo, é traçar os procedimentos internos, mas, por outro lado, ele tem um poder vinculante no que tange a aplicação destes regulamentos. Não é interessante que um município, por exemplo, copie um regulamento da União, sendo que ele não terá condições de implementar na integralidade aquilo que está sendo regulamentado. Então, é uma preocupação que o gestor, o prefeito, o secretário municipal e também aqueles agentes públicos que irão trabalhar com licitações devem ter para evitar surpresas. Eu digo surpresas porque o órgão de controle, no caso onde eu trabalho, por exemplo, o Tribunal de Contas, poderá ser chamado a fiscalizar um processo, através de uma denúncia, de uma representação feita por um licitante, em que se pede simplesmente o cumprimento de um regulamento que foi editado. E se esse regulamento não tiver adequado à realidade do próprio município que expediu o ato, poderá resultar em aplicação de sanções aos gestores e até mesmo declaração de nulidade do procedimento, enfim. Temos que ter um pouquinho de atenção neste ponto. Então é isso, eu acho que se a gente for falar sobre o que deve ser regulamentado, a gente tem diversos pontos para serem abordados. Regras de atuação dos agentes, disciplina sobre plano de contratação anual, dispensa de licitação, principalmente quando for a eletrônica, a definição que a lei exige de bens de consumo, isso tem que ser o primeiro ato que tem que ser editado, apesar de que eu acho uma grande bola fora, digamos assim, se me permite essa expressão, do legislador em impor essa classificação de bens de consumo, quando eu digo bens de consumo, a ponto que ele exige bens de consumo de luxo. Não precisaria. Nós temos aí normas sobre licitações vigendo no país, como eu já disse, desde o início lá do período imperial, e nunca se questionou em disciplinar sobre o que é bem de luxo numa norma de licitação, e não seria necessário. Mas, enfim, isso é um parêntese, é opção do legislador e nós temos que cumprir. Outros pontos que a gente pode destacar aqui que são necessários à regulamentação, pesquisa de preços, apesar de que eu acho também que aqui o legislador foi muito
zeloso, porque na realidade o artigo 23 da lei já traz uma boa base para que as pesquisas de preços possam ser realizadas. Então, não seria tão necessário, mas, enfim, o legislador pediu. Participação de empresas estrangeiras também deve ser disciplinadas, e aqui é bom lembrar que o Brasil está para aderir a um plano de contratações da OMC, agora a partir de dezembro, a expectativa, em que empresas estrangeiras poderão participar das licitações nacionais, ou seja, teríamos que adaptar os nossos editais, nossos regulamentos, para permitir a participação de empresas estrangeiras. Isso o professor Jonas Lima tem destacado em diversos eventos em que ele tem participado. Chama aqui a atenção para esse fato, porque eu não tenho visto municípios se preocupando com essa questão. Catálogo eletrônico de padronização, que também já é uma realidade na União, está sendo implementado nos municípios e se exige regulamentos. Uma questão que me chama muita atenção, Ricardo, para a gente poder já encerrar nessa nossa participação, a questão relativa a vagas de trabalhos a mulheres vítimas de violência, que a nova lei também atribuiu a regulamentação. Como isso se dará? Social, né, professor? Pois é, essa questão toda, ela é preocupante porque a gente é um ponto muito sensível, né? Essa questão da violência às mulheres. Então, me preocupa como será feito a regulamentação. E os regulamentos que eu tenho visto não tratam esse ponto com a necessária atenção. Eles simplesmente têm dito assim, o gestor poderá exigir mão de obra de mulheres vítimas de violência, algo nesse sentido, sabe? Esse poderá já deixa muito espaço, né, professor? Deixa um espaço, mas o problema maior é como será abordado isso. Isso faz parte de uma política social, uma política de proteção, para que a gente não vitimize novamente essas mulheres, para que elas tenham, no mínimo, uma relação de qualidade, mão de obra com aquilo que vai ser contratado, sabe? Não pode ser disciplinado de forma tão leviana, tão superficial em apenas um dispositivo, por exemplo. Acho que aqui é um ponto sensível, que os regulamentos deverão ter um pouquinho mais de atenção. Margem de preferência para bens recicláveis, reciclados, enfim, também é outra questão que deve ser regulamentada. Procedimento das modalidades licitatórias, né? Se a gente parar para ver, o pregão, ele não tem uma disciplina bem definida em alguns aspectos que hoje nós temos. Tanto que a gente vê, eu não sei como é que está no país, Ricardo, não sei como é que está no estado de São Paulo, nos municípios paulistas e tal, mas aqui em Santa Catarina, é raro você ver uma licitação com base na nova lei de licitações. Por falta de regulamentação, por falta de disciplina, muitos ainda não estão nem conseguindo se cadastrar no Portal Nacional de Contratações Públicas, no PNCP, para a edição dos seus atos, para publicação. Então, ainda estamos vivendo um período muito complicado ainda na questão da operacionalização da nova lei, e nós já estamos às margens da implantação completa dessa lei, né? Quer dizer, a partir de 31 de março do ano que vem, 2023, não teremos mais a lei 8666, a 10.520 do pregão, ou a própria lei do RDC, né, a 12.462 de 2011, ainda que nos municípios catarinenses, por exemplo, eu posso afirmar que tem pouca participação do RDC nessas licitações. Só que a gente não terá mais essas válvulas que hoje nós possuímos. Nós teremos somente a 14.133 e teremos que trabalhar com ela. Então, para encerrar essa conversa, regulamentação é importante. Na minha visão, tá? É uma opinião muito, muito particular. Eu acredito que os municípios, dada aquela situação de há muita diversidade entre esses municípios brasileiros, eu acredito que a gente não vai conseguir regulamentar o que a lei pede até o dia 31 de abril. Eu acho que a realidade vai ser muito dura,
Nesse ponto, a gente vai chegar dia 1º de abril de 2023, não teremos os regulamentos conforme exigido na lei e teremos que aplicá-lo. É simples assim. Professor, respondendo, né? Você mencionou aí qual a nossa visão, né, dessa regulamentação ou da implementação disso. E creio que seja o Brasil todo aí, infelizmente está preocupante isso, né? Porque é raros os casos que a gente vê no país todo, né? Quase 5.600 municípios aí, e isso está ficando muito tardio. Cabe a nós aqui, um dos intuitos deste quadro é justamente acender este alerta, e com a sua presença aqui eu percebi que você, pelo menos que eu tenha visto assim, de uma maneira bem diferente. Então eu quero fazer o alerta para você que acompanha aqui o nosso canal. O professor bem citou aí, são mais de 1 milhão de artigos a serem regulamentados. Eu acho que um susto maior do que este, impossível. Então, quero, claro, né, agradecer e parabenizar aí a forma como você colocou, professor, porque realmente, se alguém ainda está tranquilo, que eu acho raro, né, agora é a hora de ficar ainda mais preocupado com essa informação que o professor trouxe aqui. Eu volto a falar, eu não havia visto ninguém falando ainda desta maneira, professor. Então, é interessante se você quer entender melhor aí tudo que o professor falou, porque ele deu uma aula aqui para nós, trouxe aqui, falando aí de regulamentações, contando um pouco da história das licitações, mas o tempo não permite muito. Então, está aqui embaixo ó, o Instagram do professor, entre em contato com ele. Ele faz lives aí, entregando muito conteúdo. Talvez você está conhecendo ele agora, mas ele tem muita experiência dentro do tema licitações públicas. Não é isso, professor? É isso aí, Ricardo. Obrigado, agradeço. Falando em experiência, eu comecei ontem, Ricardo, a trabalhar com licitação. 1996, rapaz. Parece que foi ontem. Então, de 96 até hoje, estamos aí. Talvez alguma parcela aqui do nosso público estava aí ainda na escola, estava nascendo ainda, e o professor já atuava dentro do tema licitações. Estava atuando. Então, se você tem dúvida da experiência do professor, não perca tempo aí, entre em contato com ele, bata um papo, ele responde lá através do Instagram, agende uma reunião, você deseja fazer a implementação aí no seu município, não sabe por onde começar, bata um papo aí com o professor, converse com ele, tenho certeza que vai ser uma reunião super produtiva. Professor, infelizmente, o relógio eu não sei o que aconteceu aqui, ele disparou, mas eu estava amando aqui esta aula. Quero agradecer em nome de toda a família Forset a sua vinda, o seu tempo e o conteúdo que você entregou aqui. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, Ricardo. Estou à disposição. Um abraço.